Olá, professora Bruna. Eu me chamo Hugo e meu grupo é composto por mim, pelo Bernardo e o Samuel. Vamos apresentar um projeto de instalação de ventilação local exaustora através da monografia da Luana Freire, que tem como título o dimensionamento de um sistema de dutos para um sistema de ventilação local exaustora em galvanoplastia. A galvanoplastia é realizada para dar um acabamento em peças de metal, protegendo-as contra corrosão, mudando sua aparência e melhorando sua resistência. Para a realização de operação de galvanoplastia, as peças de metal são tratadas com banho ácidos e alcalinos. Estes processos incluem risco à saúde daqueles que o manipulam. Entre os principais riscos está a exposição à névoa ácida e à alcalina, que é resultado do desprendimento de gases por operação eletrolítica ou contaminação por arraste nos tanques. A ventilação local exaustora é um dos recursos mais eficazes para o controle dos ambientes de trabalho, principalmente quando aplicado em conjunto com outras medidas. A TAP, Manutenção e Engenharia, possui um setor de galvanoplastia com 50 tanques com diferentes composições. A partir de um estudo realizado, foi possível notar que a ventilação presente não é suficiente, sendo necessário um sistema de ventilação exaustora, principalmente nos tanques de remoção de cromo e de cádmio. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo dimensionar um sistema de ventilação exaustora para tanques de remoção de cromo e de cádmio dessa empresa. A ventilação industrial é basicamente uma operação realizada mecanicamente, para controlar a temperatura e distribuição de ar e umidade e eliminar agentes poluidores do ambiente, como gases, vapores, poeiras, fumos, névoas, organismos e odores, tendo como objetivo principal a segurança e o bem-estar dos trabalhadores. A ventilação industrial ela pode ser classificada de duas maneiras: local exaustora, que é a ventilação realizada por meio de equipamentos captores de fontes poluidoras, que é um tipo de ventilação indicada para situações em que as fontes de poluição são identificadas. E a outra tipo de ventilação é a ventilação geral diluidora, que é a ventilação global de um ambiente e é indicada em situações em que a fonte poluidora não é identificada. O captor tem como função primária criar o escoamento que irá capturar o contaminante para posteriormente o transportar através dos dutos, sendo dessa forma o ponto de entrada do contaminante. Os captores podem ter uma grande variedade de configurações, sendo classificados em dois grandes grupos: captores e captores euclausurantes e captores externos. Os captores enclausurantes, são aqueles que realizam o enclausuramento total ou parcial do processo ou do ponto de geração do contaminante. Já os captores externos são aqueles que estão localizados de forma adjacente à fonte de emissão. As partículas contaminantes, de acordo com a sua natureza e seu grau de periculosidade, deverão ser induzidas e se deslocarem para o captor com uma certa velocidade, denominada velocidade de captura ou controle. Esta velocidade irá depender da velocidade na entrada do captor e no duto que se segue ao captor. É a mínima velocidade que deve ter a partícula contaminante localizada a uma certa distância a fim de que possa deslocar-se até o captor. Corresponde à velocidade do ar no ponto em que se acha a partícula, capaz de imprimir o desejado escoamento. É necessário no início do projeto de exaustão mecânica determinar a velocidade de captura, pois a partir do mesmo e do tipo de captura aplicável no caso é que se procede o dimensionamento de cada instalação. O sistema de dutos de ventilação vem a ser uma disposição de tubulações para a condução do ar sob pressão pouco elevada. Existem três tipos de pressões diferentes presentes em um escoamento relacionados com o movimento do ar: a pressão estática, que é a pressão do estado termodinâmico do escoamento do ar,
e exercida igualmente em todas as direções, a pressão dinâmica, que é associada com a energia cinética do escoamento do ar, e aqui tem essa relação, onde PV é a pressão dinâmica, aqui é a massa específica do ar, e o V significa velocidade média do escoamento. E por fim, temos a pressão total, que é a soma algébrica das pressões estática e da pressão de velocidade, também conhecida como pressão dinâmica. O dimensionamento do sistema baseia-se na equação da continuidade e no princípio de conservação de energia para os fluidos em escoamento, pela equação de Bernoulli. A equação da continuidade mostra que o valor da vazão é obtido pelo produto da área da seção normal ao escoamento pela viscosidade média na mesma seção, como podemos ver essa relação aqui, onde Q é a vazão do ar, a área da passagem do ar e aqui a velocidade média, como foi dito anteriormente, a velocidade média do escoamento, né? A equação da energia aplicada a dois pontos A e B de um dispositivo de escoamento, a energia do ponto A deverá ser igual à energia do ponto B mais a perda de carga, como podemos ver na relação aqui, onde a PA e PB são as pressões estáticas nos dois pontos considerados. Aqui, como dito anteriormente, a massa específica do A, ΔA com ΔB, coeficiente de energia dinâmica, G, a aceleração da gravidade, ZA e ZB são as cotas no ponto A e B, HLT, a perda de carga por unidade de massa, e aqui apenas a perda de carga e quando dividido pela sua densidade, chegamos à perda de carga por unidade de massa. A perda de carga representa a energia mecânica convertida em energia térmica por efeito de atrito. As perdas se dividem em perdas devido ao atrito e perdas devido aos acessórios. As perdas devido ao atrito são calculadas dessa seguinte maneira aqui, onde HL é a perda de carga por unidade de massa, F aqui é o fator de atrito, L o comprimento do duto, D o diâmetro, V a velocidade média do escoamento. E a obtenção do fator de atrito pode ser feita através do diagrama de Moody também e depende do número de Reynolds e da rugosidade relativa do duto. Já a perda de carga devido aos acessórios, o que significa isso? É quando o escoamento ele passa em tubulações que podem exigir a passagem do fluido através de uma variedade de acessórios, curvas ou mudanças súbitas de áreas. Perdas de cargas são encontradas, sobretudo, como resultado da separação de escoamento. E ela é calculada através dessa fórmula aqui, onde K é o coeficiente de perda de carga dos acessórios, que na maioria das vezes são encontradas em algumas bibliografias. E HLM, que significa perda de carga também por unidade de massa. Agora vamos falar sobre o método de dimensionamento de dutos. Em um sistema de ventilação, a dimensão dos dutos é estabelecida a partir da vazão que escoa por ele, considerando critérios de acomodação no espaço disponível, economia, geração de ruídos e deposição de particulado. O dimensionamento de tubos possui dois métodos, o método da igual perda de carga e o método da recuperação estática. No método da igual perda de carga, os dutos são dimensionados para que tenham uma perda de carga constante por unidade de comprimento, isto é, um gradiente de pressão constante ao longo do sistema de ventilação. Já no método de recuperação estática, o objetivo é obter a mesma pressão estática nas junções divergentes do escoamento, através da mudança de diâmetro a ajuste do duto. A ideia básica deste método é desacelerar o escoamento na medida em que a energia é dissipada como perda de carga. Bom, meu nome é Bernardo, estou aqui para apresentar o problema da monografia da Luana. Bom, o setor de galvanoplastia da empresa TAP Manutenção e Engenharia, ele possui mais de 50 tanques que fazem vários processos de deposição eletrolítica, remoção de banhos, desengraxes,
de peças que podem ser de diversos materiais, mas os materiais mais comuns, os materiais mais utilizados são aço e alumínio. E os componentes químicos que são resultado desse processo, ou eles estão presentes nesse processo, eles têm um potencial toxicológico muito alto. Esse potencial toxicológico desses produtos pode gerar vários efeitos que não são desejáveis para o trabalhador, não são desejáveis para a saúde, para a segurança do trabalhador. Então, visando reduzir a exposição do trabalhador a esses produtos químicos, foi projetado um sistema de exaustão para esse setor da TAP, para os tanques de removedor de cromo e removedor de cádmio, né? E nos dois tanques, o principal componente que é presente é o hidróxido de sódio. E o hidróxido de sódio é muito perigoso, porque a sua inalação pode levar à irritação das vias respiratórias, pode gerar outros problemas, como queimaduras na pele ou conjuntivite. Então, para tirar esse produto químico da região, para aliviar o contato do trabalhador, a exposição do trabalhador a esse produto, foi desenvolvido o sistema de ventilação local exaustora. Bom, dentro do sistema de ventilação local exaustora, existem vários componentes. Um desses componentes são os captores. Então, para escolher esse captor, vários fatores são fundamentais. E esses fatores são ambientais, da forma como o projeto vai ser executado, qual é o objetivo do projeto e do layout de instalação do sistema. Né? E nos captores, também existem vários parâmetros que devem se levar em consideração. Um desses parâmetros é a velocidade de controle. Essa velocidade ela garante a captura dos poluentes nos pontos mais, digamos, críticos do sistema, nos pontos em que o poluente ele é mais encontrado. Então, essa velocidade de controle ela é essencial, é um parâmetro essencial a ser descoberto para poder desenvolver, dar prosseguimento no projeto. E esses valores, essa velocidade de controle, ela é encontrada na tabela ACGIH, de acordo, claro, com as variáveis do processo, com os valores de toxicidade dos poluentes. E aqui também na tabela é possível ver a classe de risco, né, da questão. E depois que essa classe de risco é avaliada, a gente pode encontrar a velocidade de controle na tabela e, posteriormente, a vazão de controle. Bom, aí a gente vai fazer meio que uma comparação agora com essa vazão que é apresentada nessa fórmula. Aí a vazão necessária, que é essa vazão, a vazão necessária para a captura dos poluentes nas regiões distantes do captor, ela é calculada a partir dessa fórmula, em que L é o comprimento do tanque, W é a largura e VC é a velocidade de controle obtida anteriormente. Substituindo todos esses valores nessa fórmula, foi obtido um valor de 0,85 metros cúbicos por segundo. E por esse valor ser maior do que a vazão de controle encontrada anteriormente, esse valor vai ser utilizado nos cálculos para garantir uma maior segurança ao trabalhador. Bom, e aqui na parte mais técnica dos captores, a dimensão dos captores, não é algo que é totalmente ligado aos ventiladores, mas faz parte do dimensionamento, né? Que é a altura da fresta, que é obtida através da equação da continuidade, utilizando, óbvio, o valor da vazão encontrada anteriormente, como eu tinha dito, por ele ser maior do que o valor da vazão da tabela, ele foi utilizado. E a velocidade da fresta é recomendada também pela tabela CGIH e é igual a 10 metros por segundo. A perda de carga no captor, que também é um fator muito importante, né, para um projeto de ventilação local exaustora, ele é a soma da perda de carga do fluido ao atravessar a fresta e da perda de carga na passagem do pleno para o duto. O pleno é a região mais externa assim, do captor. E segundo a tabela também ACGIH,
os coeficientes de perda de carga da fresta e da entrada do captor são iguais a 1,25 e 1,78 respectivamente. Bom, pessoal, então falando um pouquinho agora sobre o dimensionamento do sistema de dutos, né? A primeira coisa que foi definida aí foi o material da tubulação, né? O material escolhido foi o PVC, porque é um material indicado na literatura para exaustão, né, de gases e vapores. E por questões econômicas, né, isso foi um dado que a empresa passou para a autora do TCC, o sistema lá de tubulação ele deveria ter um tubo principal e somente 2 ramificações. Então, a partir disso, né, foi feita uma pré-seleção dos diâmetros, isso levando em consideração as recomendações que a gente encontra na literatura também, para as velocidades ótimas de escoamento dos tubos. Então, a gente tem aí essa tabelinha, né? Na primeira parte aí mostra o segmento 1 e o 2, no caso são 2 partes da tubulação, na outra parte da tabela mostra o segmento 3, né? Então a gente tem os mesmos valores de vazão, a gente pode ver que o diâmetro ele foi alterado, né? E a velocidade, à medida que a gente altera o diâmetro, ela altera também. Então, feita essa pré-seleção dos diâmetros, foi feito então um esboço da disposição dos dutos. E esse esboço ele foi muito importante, porque no local onde iria ser feito a instalação, já existiam outras instalações, outros dutos. Então, esse layout, né, inicial ele foi muito importante para a gente alocar, né, essa tubulação da melhor maneira possível, geograficamente falando, no local. E também porque, a partir desse esboço inicial, a gente começou a fazer os cálculos de perda de carga e de pressão. Bom, os cálculos eles iniciaram, né, pela ramificação que apresentava maior perda de carga visualmente. A primeira coisa a se fazer foi determinar a pressão estática, né? Essa determinação ela é feita através da equação de conservação de energia, para que fluísse ali a vazão necessária. Então, feito isso, determinada essa pressão, foi feito do mesmo modo, né, para a segunda ramificação. E a gente tinha, então, 2 valores distintos de pressão. Então, o que foi feito foi adotar somente um valor de pressão, né, para que o sistema ele ficasse balanceado. Então, era necessário a gente ter, como eu falei, né, o mesmo valor de pressão estática em todos os pontos, assim como os mesmos valores de perda de carga. E para a gente alcançar essa igualdade de pressão e perda de carga, o que foi feito foi variar, né, os diâmetros que tinham sido pré-estabelecidos e os acessórios no tubo, dos tubos, fazendo com que as perdas de carga se alterassem também. Como eu falei, essas variações foram feitas para que tivessem, né, o mesmo valor de pressão em todos os pontos e também de perda de carga. E essa variação de diâmetro e de acessórios, elas foram feitas arbitrariamente. Então a gente chegou nos seguintes resultados. Para o segmento 1, a gente tem uma curva de 90 graus com raio de 450 milímetros. Para o segmento 2, uma curva de 45 graus com raio de 225. E para o segmento 3, uma curva de 90 graus com raio de 1000 milímetros. Aqui está uma tabela retirada da literatura. Essa tabela é sobre a classe de risco. Isso tem a ver com o tipo de fluido que está escoando, né? Essas tabelas mostram alguns dados que foram levados em conta no momento de estar realizando ali os cálculos. Essa segunda tabela tem a ver com a velocidade de controle. E essa terceira tabela mostra, né, a taxa de exaustão aí
do fluido também. Aqui está uma planilha dos cálculos gerados aí pelas perdas de carga. Lembrando aí que as perdas de cargas elas foram divididas, né, do captor dos dutos, e também está dividida aí entre as perdas de atrito e as perdas geradas pelos acessórios. Agora eu vou explicar sobre a instalação do ventilador, né? Como o sistema possui uma baixa pressão de até 200 mmCA, que significa 200 manômetros de baixa pressão, foi selecionado um ventilador de um estágio. Dessa forma, optou-se por um ventilador com passo para trás. Por quê? Porque devido à sua grande aplicabilidade para gases limpos ou com baixa concentração de partículas, e também tem uma maior eficiência de autolimitação de potência. No momento de selecionar o modelo mais adequado de ventilador, é necessário avaliar algumas grandezas, como a vazão e a pressão total fornecida pelo ventilador. Para calcular a pressão total fornecida pelo ventilador, usamos esta equação, sendo PT igual à somatória de PM mais a somatória de PJ, onde PT é a pressão total fornecida pelo ventilador e ΔPM e ΔPJ são as perdas de carga e montante e a junçante do ventilador. Já a pressão estática do ventilador é calculada através desta equação, onde a pressão estática é igual à pressão total fornecida pelo ventilador, menos a densidade do ar, vezes a velocidade de insuflamento do ventilador, dividido por 2, como podemos ver aqui na equação. Após realizar todas as considerações sobre perdas de carga do sistema, a pressão total requerida pelo ventilador é de 116,53 manômetros de baixa pressão e a vazão é de 6.273 metros cúbicos por hora. Agora, chegou o momento de escolher o ventilador adequado para o processo. Dessa maneira, foi selecionado 2 fabricantes e escolhido um modelo de cada, com auxílio das curvas características de ventiladores centrífugos com pás inclinadas para trás e com transmissão indireta disponíveis. Os fabricantes escolhidos foram a Torin e a Otan. Os modelos mais adequados de cada fabricante e as características de ponto de funcionamento de cada um encontram-se nessas tabelas abaixo. É possível encontrar nas tabelas 3 modelos de cada fabricante, levando em consideração os modelos dedicados para essa operação, que possui uma maior eficiência. Aqui estão as 2 tabelas, né? As seguintes condições foram consideradas para a escolha dos modelos: o fluido de operação ar, a pressão atmosférica em 760 mm de mercúrio e a temperatura do ar a 20 graus Celsius, todas com simples aspiração e acionamento indireto. Aí, realizando uma análise superficial, optou-se pelos modelos de maior eficiência, no caso o modelo Torin BDB 565-219 e Otan LMS 630. Aí aqui está a curva de desempenho dos ventiladores Torin BDB 381/300 e aqui está a curva de desempenho dos ventiladores Otan LML 630. Ok? Agora, na conclusão, podemos citar que o dimensionamento de dutos, que foi realizado através de recomendações de curvas, ramificações, captores e outros acessórios presentes no sistema. Foi possível dimensionar também um sistema de dutos mais eficiente, com menor utilização de materiais dentro das restrições do layout presente. E também vale ressaltar que a escolha do ventilador ideal para o sistema deve levar em consideração todas as características apresentadas no sistema de exaustão. A montagem do sistema não estava concluída até o final da realização do trabalho, não sendo possível a verificação das velocidades e vazão de todo o sistema. E também vale ressaltar que é notória a importância de um bom sistema de ventilação em indústrias, uma vez que o mesmo é capaz de amenizar problemas relacionados à segurança de trabalho. Aí aqui está a referência, né,
do TCC, da monografia que a gente tirou como base, da Luana Freire. Então é isso. Muito obrigado.